Fazer educação física EAD vale a pena? Tem jeito de aprender a nadar, a jogar, a correr à distância? Assiste o nosso episódio de Educação Física SA que está começando agora para saber tudo sobre a formação de educação física EAD. Sobe o som! Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala, turma! Estamos começando mais um episódio de Educação Física SA, a nossa quarta temporada dedicada à formação. E hoje um tema, não vou dizer que é polêmico, mas uma realidade que a gente não imaginava na educação física, que a gente vai discutir aqui. Educação física à distância, EAD, como um curso com uma carga prática tão importante pode acontecer no formato à distância. Eu começo fazendo essa pergunta para o meu amigo e também apresentador, Kleber. O que você diz, Kleber, sobre essa possibilidade de cursar educação física à distância? Pois é, André, a gente aqui não foge dos assuntos difíceis, porque a gente não tem medo da verdade, né? Olha, é um assunto difícil, né? O primeiro curso de educação física à distância, de graduação, foi criado em 2006, com 80 vagas, 146 candidatos e 76 ingressantes, 73 matrículas, né? Ou seja, tinha menos matrícula do que o número de vagas que foram ofertadas, né? Sete vagas ficaram ociosas. Isso em 2006. Em 2009, os cursos, as matrículas na educação física representavam 1% do total de matrículas de todas as faculdades de educação física no Brasil. No entanto, em 2020, há pouco menos de 3 anos atrás, 10% de todos os cursos de graduação em educação física, que já eram quase 500, eram cursos à distância. Ou seja, aproximadamente 50 cursos, 49 cursos mais precisamente, eram cursos à distância. 36% das matrículas, de todas as matrículas da educação física, eram matrículas de cursos à distância. E, finalmente, 26% de todos os concluintes desses cursos de graduação, portanto, quase um quarto de todos os formados em educação física, atualmente são formados em cursos à distância. Então isso inaugura uma realidade completamente nova para a educação física e uma série de desafios também inteiramente novos. Porque se a gente tem falado aqui, se vocês olharem aí nos episódios anteriores dessa temporada sobre formação, sobre aquilo que a gente chamou de o primado da prática, que a formação em educação física é uma formação que exige uma certa proficiência em atividades práticas, o domínio de técnicas de práticas esportivas, como promover esse tipo de formação à distância, sem oferecer para o estudante a experiência prática de vivenciar uma modalidade esportiva, uma atividade física. Enfim, esse é um assunto muito controverso e que, por isso mesmo, faz com que muitas pessoas tenham críticas e resistências com relação à existência de cursos de graduação à distância. Mas isso é uma realidade. Como eu coloquei aqui, um quarto dos formados atualmente em educação física são formados em cursos à distância. E ainda vou colocar um outro dado que mostra como que o EAD está avançando sobre o modelo presencial e avançando literalmente sobre o modelo presencial. Por quê? Existia uma portaria, existe, né, ou existia porque ela foi modificada com a pandemia, mas uma portaria que permitia com que 20% das disciplinas de cursos presenciais fossem passados a ser ofertados na modalidade EAD, tá? E aí, assim o foi, especialmente nas faculdades e universidades privadas, por uma questão de cursos que a gente já conhece. Então, nos cursos de educação física presenciais, nesse momento, isso começou a ocorrer com disciplinas que eram disciplinas teóricas, né? Vamos colocar as disciplinas teóricas que somem ali 20% da carga do curso em EAD e a gente mantém ali as nossas práticas, certo? Só que com a pandemia, eu não sei se isso vai ser revertido ou não, pois eu acredito que não, esse número
nos cursos presenciais subiu de 20% para 40%. Então agora, mesmo nos cursos presenciais, eu não estou falando só de educação física, né? Estou falando de diversos outros cursos, a carga horária em EAD dos cursos presenciais já pode ser de até 40%, entende? Então mesmo os cursos presenciais estão com uma carga em EAD, tá? E dentro da educação física, você colocou a questão do primado da prática, nos projetos de curso em EAD, na forma como eles se organizam, você tem, mesmo nos cursos em EAD, você tem momentos de prática, mas eles são infinitamente não, eles são muito, muito, muito menores do que a carga horária prática dos cursos presenciais, porque você às vezes tem uma ou outra prática que pode acontecer nesses polos desses cursos em EAD, né? É difícil você organizar, você controlar, então acaba que na prática, a prática ficou muito prejudicada nesses cursos de EAD, né? E é isso, a gente está formando profissionais aí, né, que, se os cursos eles são, lógico, autorizados pelo MEC, são regulamentados e tudo, você tem uma série de estratégias que você usa para poder garantir ali a qualidade do curso, com os estágios, com outros momentos de atuação. Mas a experimentação prática, ela foi reduzida drasticamente nesses cursos em AD, mas drasticamente mesmo. E quando a gente fala de educação à distância, André, geralmente a primeira coisa que nos vem à cabeça e que atravessa muito da discussão sobre esse assunto é a questão dos custos, a estrutura de custos. Até você mencionou já isso aí, o que você comentou agora. Porque naturalmente é muito mais barato para as instituições oferecerem aulas à distância, porque você tem um professor dando aula para centenas e às vezes até para milhares de alunos ao mesmo tempo. Ao passo que isso não é possível no ensino presencial, em que você tem um professor para algumas dezenas de alunos, 30, 40, 50 alunos. Então, essa possibilidade de você oferecer aulas e conhecimento, transferir conhecimento dessa forma, abaixa muito o custo para as universidades, mas também para os alunos. É um outro atrativo do curso à distância, porque boa parte das matrículas dos cursos de graduação no Brasil, e também essa é a realidade dos casos do curso à distância, são matrículas nas instituições privadas, em que os alunos pagam para estudar. Então, na medida em que o curso se torna mais barato, isso quer dizer que as barreiras de acesso ao curso superior se tornam menores. Então, aí também existe um atrativo com relação ao cursos à distância. Mas além dessa questão relativa ao custo, tanto para as universidades quanto para os alunos, eu queria colocar um outro elemento importante dos cursos à distância, que é a forma de aprendizado. A forma de aprendizado mediada por tecnologias de informação, computadores, smartphones, tablets, internets, né? Numa linguagem diferente, que não é a linguagem a mesma que a sala de aula. Então eu acho que esse é um outro atrativo que os cursos à distância oferecem. Você pode assistir a aula a qualquer horário, você não precisa assistir a aula no mesmo horário que todo mundo, como é o caso presencial. Você tem aula de fisiologia, segunda-feira, 8 horas da manhã. Todo mundo tem que estar ali no mesmo horário assistindo a mesma aula. Na educação à distância, não. Um assistiu 8 horas da manhã, o outro assistiu 9, assistiu terça, o outro assistiu sexta, o outro assistiu tudo no final de semana. Então você tem uma flexibilidade, né, no acesso e numa possibilidade de uso que é um pouco diferente, que eu acho até que seja mais atraente para essa formação, para essa juventude, né, que está entrando agora nas universidades, né? Olha, é atraente mesmo. Inclusive eu quero até, não sei se entrar em rota de colisão, mas com alguns colegas professores, né? Porque, enfim, os meus professores, os colegas professores que trabalham comigo foram formados na minha época ou até antes, eventualmente um pouco depois, mas no momento que não existia o curso em EAD. E eu vejo muito um pensamento assim antigo com relação à forma de se ensinar e a didática, tentando, digamos, cercar os alunos do EAD com um modelo de ensino, com um modelo didático que não funciona mais. Então, por exemplo, vamos fazer uma avaliação, uma prova, e a prova é online. Como que a gente faz para o aluno não colar? Já está errado esse modelo avaliativo, não é isso. Os alunos hoje fazem a prova, às vezes, em grupo.
A prova pode ser individual, mas eles estão tirando print da tela, eles estão com o telefone ligado em chamada com outros colegas do grupo e fazendo a prova junto, ou seja, não é esse modelo avaliativo tradicional que tem que ficar, digamos, cercando o aluno ali, né, para cola ou para qualquer coisa do tipo. Tem que ser um modelo avaliativo que estimule a discussão, que estimule, né? Então, assim, e os alunos estão mais preparados para esse tipo de aprendizado do que os professores. E quando os meus colegas professores vêm questionar o modelo em EAD, falando que os alunos não prestam atenção, que assiste aula de qualquer jeito, que não liga a câmera, que finge que está assistindo aula e não assiste, aí eu pergunto para os meus colegas, e na sua sala como é que é? Todo mundo presta atenção na sua sala de aula? Tá todo mundo prestando atenção na sua aula, todo mundo de olho em você, né? Todo mundo... Então, assim... Doce ilusão. Doce ilusão, né? Pelo menos não na minha. Experimenta dar aula de História da Educação Física num curso teórico, num curso de Educação Física, onde a galera só quer jogar, né? Então, inclusive, eu mudei muito o meu jeito de dar aula por conta disso, né? De dar aula de História da Educação Física e de diversas outras disciplinas. Ou seja, eu trabalho o tempo todo com estratégias didáticas para envolver o aluno. E isso pode acontecer seja na metodologia presencial ou na metodologia à distância, sabe? Então existe ainda um preconceito, né? Uma dificuldade mesmo de alguns professores, e dependendo, mais uma vez, da disciplina, da situação, em adaptar os seus métodos. E isso, no caso do curso de Educação Física que a gente está discutindo aqui, é especialmente desafiador quando se trata de disciplinas práticas. Então, por exemplo, se eu sou um professor de esportes coletivos, da disciplina de esportes coletivos, e na minha disciplina de 40 horas, eu vou ter 4 horas apenas de encontro prático com esses alunos, um sábado pela manhã, por exemplo, qual que é o conteúdo essencial que eu vou trabalhar com esses alunos nesse encontro prático? Ou seja, eu tenho também que transformar a forma como sempre foi ensinado, porque em disciplinas presenciais que tem prática, vamos supor, toda semana, numa disciplina de 40 horas, você tem 20 horas práticas, né, ao invés das 4 que você vai ter, você pode ter encontro para trabalhar fundamentos, encontro para trabalhar jogos cooperativos, você pode ter vários encontros, fazer trabalhos práticos com formações de grupos. Agora, se de 20 horas eu passei para 4 horas, como que eu vou trabalhar esse conteúdo, de que forma e mais também as outras formas de aprendizado que podem ser práticas, mas que não necessariamente vão passar pela presença do professor, né? Vão passar pela mediação do professor em determinado momento nos encontros online, mas a presença, a experimentação não vai ser com o professor por perto, né? Para mim é muito desafiador, mas é como a gente está frisando aqui, é uma realidade e mais, né? É aquela história, assim, mais uma vez, permitiu que pessoas de diversos locais do nosso grande Brasilzão fizessem cursos de educação física ou qualquer outro curso em regiões que às vezes não tinha o curso que a pessoa queria, a instituição que a pessoa queria. Então, você tem possibilidades aí, né? Eu não consigo enxergar só o lado, digamos, da deficiência. Eu consigo enxergar também alguns pontos que são positivos aí, que são possibilidades. Eu concordo totalmente, cara. É um curso, é mais barato, como eu comentei antes, né? O fato de ser mais barato diminui a barreira de acesso ao ensino superior. Portanto, ele é uma ferramenta de democratização do acesso ao ensino. Então, eu acho que tem vantagens e desvantagens que a educação à distância promove. Eu acho que a dificuldade é de a gente colocar tudo na balança e chegar a uma conclusão, se tem mais vantagens ou mais desvantagens, né? Mas eu quero, antes de comentar isso, André, queria acrescentar um aspecto ao que você já falou, que com relação à resistência que alguns colegas professores do ensino superior nossos têm com relação ao curso à distância. Muito disso tem a ver com preconceito e conservadorismo. Muitos dos professores atuais do ensino superior nunca vivenciaram um processo de educação à distância. É diferente, é uma geração para quem... Imagina, se nós que nos formamos no ano 2000, não havia isso, o primeiro curso de educação física foi em 2006, quer dizer, quando eu me formei, ninguém nunca pensava em falar nisso, isso não existia, né? Você imagina as pessoas que são ainda de uma geração mais velha do que a nossa, né? Que nunca fizeram, às vezes, um curso online, né? Não tem essa experiência. Então, tem uma visão um pouco preconceituosa com relação a isso, né?
Existe esse aspecto. Diga lá, pode falar. Não, como é que é? Não, porque tem aquela história também, né? Tecem muitas críticas, e é lógico que a gente também tem críticas, só que uma certeza que eu tenho é que o mundo muda independente da minha vontade, ou da sua, entendeu? Ou da de qualquer pessoa. Então não é porque a gente acha que é pior, que não vai acontecer, entendeu? Não é porque a gente tem opinião de que é pior que não vai acontecer. Então já que vai acontecer e nós, pelo menos individualmente, não temos controle nenhum sobre isso, como que a gente pode fazer para fazê-lo com qualidade? E as pessoas que estão fazendo, por mais que tenham muitos defeitos, elas estão tentando fazer com qualidade, estão tentando melhorar exatamente, a cada momento, né? Que eu acho que esse deveria ser o compromisso de todos, né? Quer dizer, buscar maneiras de aumentar o mais possível a melhor qualidade desses cursos, né? Então, assim, o que eu queria colocar, André, é que a transmissão do conhecimento por meio de tecnologias de informação, computadores, canais de internet e por aí vai, ela tem se mostrado perfeitamente possível, né? Isso já não é mais um desafio. Eu mesmo, né, só para citar um exemplo dentre muitos que eu poderia citar, eu já fiz um curso sobre economia política e desenvolvimento da professora Esther Duflo, é a segunda mulher do mundo a receber o Prêmio Nobel de Economia, lá no MIT. Imagina, eu aqui do Brasil assisti às aulas dela lá no MIT, lá em Massachusetts. Eu estava aqui no Brasil, ela lá em Massachusetts, e eu aqui assistindo às aulas dela pela internet. Entende? Eu e dezenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. É um curso que eu jamais poderia fazer, porque eu não teria condições de passar um semestre letivo na universidade dela e nem teria grana para pagar para assistir às aulas dela presencialmente. E eu fiz tudo isso de graça. Detalhe importante. Então, ou seja, a transmissão do conhecimento é perfeitamente possível. Mas eu acho que tem um outro desafio, que aí eu acho que entra no campo do que você falou da preocupação com a qualidade, que diz respeito à rede de interação cotidiana que as universidades oferecem. Porque a formação universitária não é só ficar assistindo aula. Porque eu posso assistir aula pela internet. Isso é perfeitamente possível. A pandemia nos mostrou que isso é perfeitamente possível. Mas o ponto é que a formação universitária não consiste apenas em ficar assistindo aulas. Tem toda uma rede de interação cotidiana, de convívio, de troca de informação, de experiências compartilhadas, não apenas do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista lúdico, de você participar de festa, ir num barzinho, bater o papo, em que são espaços também de construção de network, de aquisição de conhecimento, de troca de experiência, de ampliação do seu horizonte de percepção, porque você está vendo ali, tendo acesso à opinião de outras pessoas diversas da sua. Então, como é que faz isso pela internet? Eu acho que aí tem um desafio que é de uma natureza diferente. É perfeitamente possível a gente ver, nós já falamos aqui sobre isso num episódio da nossa primeira temporada, existem redes sociais que constituem comunidades de interação, também pela internet. Isso é possível, mas não é fácil fazer. Então eu acho que tem um desafio aí adicional e que esbarra nessa coisa da qualidade, porque eu acho que, embora o número de concluintes nos cursos de educação física hoje seja 1/4, o número de matrículas é muito maior. Mas por que nem todo mundo que começa no curso à distância termina? Porque é difícil terminar. Sim. Entende? Porque justamente tem uma série de dificuldades aí com relação à aquisição de conhecimentos à distância que são maiores do que aquelas que tem no curso presencial. Então existe aí um desafio que eu diria que não tem a ver com essa coisa de ter aula ou não pela internet, porque isso já está superado, isso é possível, está sendo praticado, vai continuar sendo praticado. É como construir uma rede de aprendizado usando essas novas tecnologias de informação, que é uma coisa que, para isso, não tem resposta ainda, entende? Isso inclusive faz parte, assim, acho que é o meu argumento final, né, a questão final que eu vou colocar para quem nos assiste, nos escuta, é exatamente essa, porque assim, existem muitas ferramentas hoje. Então, tem ferramentas que você pode fazer grupo de discussão, tem ferramentas que você pode, enfim, ter debates, né? Só que essas ferramentas, primeiro, elas ainda não são massificadas, elas não são popularizadas de acesso a todos, né? Então a gente ainda vive num país onde tem gente que ainda assiste a aula no celular 3G,
no interiorzão, que não tem tanta condição de fazer uma discussão se aproveitando dessas ferramentas. Então falta ainda, lógico, essa tecnologia avançar para chegar a mais pessoas. E tem também isso que você falou, assim, você citou algumas coisas de festa, de coisa, mas tem assim, tem o deslocar de uma sala para outra, tem um intervalo entre aulas, tem as conversas, tem um outro tipo de relação, mas que aí eu acho que esse desafio não é um desafio só da universidade, né? A gente está discutindo aqui o curso de Educação Física, é um desafio da nossa sociedade, e isso está trazendo, inclusive, os desafios de convivência que a gente vê hoje, né? Que a gente, às vezes em memes ou mesmo na situação real, a gente vê pessoas que, por exemplo, não sabem mais falar no telefone, quando toca o telefone, não sabe o que faz, né? Ah, não conversa comigo não, me manda mensagem, né? Então isso tem gerado uma dificuldade, digamos, de comunicação e de relacionamento, que ela perpassa não só o processo educativo, mas como as relações de trabalho, a vida pessoal, né? Então, acho que esse é um desafio, digamos, de um mundo cada vez mais digitalizado, né, informatizado, sei lá como que a gente vai, conectado, né? Então, essa conexão tremenda está nos fazendo desconexos com base em algumas relações que a gente estava acostumado. Então, não é uma questão própria. E para fechar a ideia com a questão própria do curso de Educação Física, é meio que isso, né? É criar algumas estratégias, porque qual que é a resposta que o mercado está dando? Nós já vimos e já trouxemos algumas pessoas falando aqui que não existe uma preferência tão grande na hora de atuação ou na hora de escolher um estagiário se o curso dessa pessoa é presencial ou é EAD, né? Você tem pessoas que se formam em EAD, que se dedicaram aos estudos e que estão com boas colocações no mercado de trabalho, e outros do presencial que nem tanto. Então isso não tem sido, digamos, um diferencial. O diferencial me parece ainda ser, eu acho que a gente discutiu isso em algumas temporadas anteriores, as tais das soft skills, né, que podem ser aprendidas aí, ou life skills, que podem ser aprendidas aí tanto na universidade ou não. É aquilo que você comentou, né, que a pessoa, digamos, contrata pelo currículo, mas demite pelo comportamento ou pela falta dessas life skills. Então eu acho que é algo mais amplo do que só essa questão de formação EAD ou não. E a última observação, André, que eu acrescentaria também o que você falou, com relação à qualidade dos cursos à distância, né? O ENAD, que é o Exame Nacional de Cursos que o Ministério da Educação aplica a todos os cursos de graduação, a vários cursos, né? Todos não, mas acho que quase vários cursos de graduação, e a Educação Física, tanto a licenciatura quanto o bacharelado, são cursos que têm sido avaliados aí nos últimos 15 anos, né? Já tiveram 6 avaliações da Educação Física. Não aparece no resultado desses exames uma diferença de nota significativa entre alunos que são do curso à distância ou alunos do curso presencial. Ou seja, aqueles que conseguem concluir o curso e que, portanto, serão objeto de avaliação desses exames de avaliação do Ministério da Educação, tanto faz se ele faz no presencial ou na distância. O grau de conhecimento deles, existe algum em favor do curso presencial, mas não é significativo. A nota é muito parecida à média dos alunos de um e de outro. De modo que também é importante chamar atenção para um certo mito, né, que existe ao redor dos cursos à distância, que na realidade é um pouco diferente. E agora a gente quer saber de você que está nos vendo no YouTube ou nos ouvindo no Spotify, no Google Podcasts. Você faz Educação Física ou fez na modalidade presencial ou EAD? Qual que foi a sua experiência, especialmente se você fez ou faz em EAD? Conta pra gente, comenta lá no YouTube ou nas nossas plataformas de podcast, que a gente quer ouvir a sua opinião, tá certo? Vou deixando o meu grande abraço para vocês, convidando para estar com a gente todo domingo, 8 horas, YouTube, Spotify, Google Podcasts, Educação Física SA. Um grande abraço para vocês e até o próximo episódio. Valeu, galera. Grande abraço aí, boa semana de trabalho para vocês. Sobe o som. Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias.